Álvaro, então, hoje você quer conversar conosco sobre como está o PIB do planeta. Eu achei interessante essa expressão, né? Normalmente a economia usa o PIB da nação, né? Os indicadores de como a economia está fluindo, Sim. mas parece que você agora tem uma outra abordagem sobre o PIB do planeta. Como é que seria isso? Sim, a ideia é, porque às vezes, ou a maioria das vezes, a gente repete aquilo que nos foi passado e é muito interessante parar para tentar sempre esmiuçar o que significa, Uhum. o que ele representa, o que ele traz de bom ou de ruim ou de mais ou menos. Uhum. Então, sempre a ideia nossa aqui é tentar profundizar em temas que sempre são atuais, que sempre nos chamam a atenção, que vemos diariamente nos meios de comunicação e que, vamos dizer, por que não me perguntar o que é isso e o que ele representa, o que ele traz como resultados, né? Sim. Então, claro que o título é buscar um pouco a polêmica, nosso inimigo PIB. Na realidade, a minha curiosidade inicial começou por uma coisa muito simples, né? Existe o Ministério da Economia, Uhum. existem os economistas Uhum. e existe a economia, que é Uhum. aquela que analisa, conduz e maneja tudo que refere a tudo que seja material e tal relativo à nossa qualidade de vida, né? Mas a primeira coisa que me chama a atenção é que economia ou economizar é uma palavra que nos inspira controle, de acordo? Uhum. Eu tenho que economizar. Por quê? Porque eu tenho um ingresso X e eu tenho que compatibilizar meus gastos ou enfim, meus gostos, como que eu vou atender de acordo com essa possibilidade. É o primeiro ponto. Mas aí já parece haver um primeiro contraditório. Porque a economia o que quer crescimento, não quer economizar. A economia de todos os povos e dos grandes estudiosos desse tema é crescimento. Quando, É. é, quando houve crescimento econômico, que maravilha, estamos salvos. E a minha pergunta interrogante, estamos ou não? Deixa pensar e deixa colocar aqueles pensamentos, usar uma linha de análise confiável, séria, fundamentada, e a partir daí ver se a gente conclui com mais profundidade do que cresceu o PIB, tá? Mas vamos ver se É, o, apenas morre por aí o sucesso, né? o crescer o PIB sempre está ligado à questão de que nosso país está crescendo. Sim, Ou determinados países estão crescendo mais, né? Estão claro, prosperando. perfeito, mas eu te chamo já justamente a gente analisar junto. O que significa o país está crescendo? Porque o país geograficamente não cresceu. O país está crescendo quer dizer estamos tendo mais dinheiro para gastar. Em Uhum. definitiva é isso, né? Se eu tenho uma fábrica produzia 10 e passo a produzir 12, salvo algum outro parâmetro, quer dizer que eu estou ganhando mais porque estou produzindo mais. Então, o país está crescendo em ingressos. Perfeito. E qual o preço que nós estamos pagando por esse crescimento? Uhum. Esse é o tema, né? Porque você, para aumentar a produção, fatalmente, ou tem que tirar matéria-prima da terra, ou tem que usar mais combustível fóssil, perdão, ou tem que usar alguma coisa que ela cause uma consequência. É importantíssimo saber esse crescimento, qual a consequência para a nossa qualidade de vida. Eu não estou entrando em conversa aquele pessoal que assim que é exclusivamente uma ecologia romântica. Não, quero saber o que vai acontecer com meus netos com esse crescimento. Eu quero saber. E aumentar a produção fatalmente significa de alguma forma ou outra um preço a pagar do ponto de vista da nossa casa que se chama terra. E isso tem que ser analisado, não pode ser excluído. Senão, para mim, como economista, não me serve. Eu acho que é importante é, quando se faz a análise, que seja ela completa e não seja, vamos ganhar mais dinheiro, então está liberado. Não, se é para desmatar, não. Se é para colocar agrotóxico nos rios, não. Se é para jogar plástico no oceano, não, eu não quero esse crescimento. Eu quero iniciar
essa análise por esse lado. Eu quero saber o que você vai produzir mais. Ah, tá. Vou produzir mais carros. Está ótimo. Não existe a palavra que seja 100% sustentável. Alguma coisa nós necessitamos da nossa mãe terra para poder obter esse aumento de produtividade. Sim. Isso é inegável. Eu produzir mais carro, então tem que tirar mais aço das mineradoras. Para tirar mais aço, tem que usar mais combustível fóssil para que os caminhões e as máquinas funcionem. E por aí vai. Há toda uma cadeia de preço a pagar que me parece que apagar ou fechar os olhos como que não estou vendo é uma irresponsabilidade. Então, agora vamos, o que eu tentei fazer para que toda essa análise ganhasse credibilidade? Buscar a ciência, os melhores cientistas do mundo, para dizer, vou ter números. E existe um trabalho incrível, creio que seja o melhor que já foi feito em termos de análise da Terra. Não vamos falar a palavra ecologia como algo romântico ou algo de um grupo de fanáticos defensores. Não. Eu quero ser objetivo. Não quero entrar em nenhum fanatismo. Quero ser objetivo. Tá? Mas esse grupo é um sueco que se chama Johan Rockström, sueco, que ele pensou junto com outros 28 cientistas de elite do mundo, muito bem, vamos ser objetivos. O que a Terra precisa em termos de valores, de parâmetros, para que o homem consiga sobreviver nela em forma sustentável. E ele criou uma série de parâmetros muito bem estudados, muitíssimo bem estudados. E que coisa interessante, porque olha que paralelismo, né? Se eu quero saber como que está meu estado de saúde, óbvio, eu vou no médico, talvez inicialmente num clínico. Quer dizer, quero que você me estude e me diga como que eu estou fisicamente. Comecei por aí. Muito bem. Exame de sangue, urina, tá. O que vai ter contido nesses exames? Vai dizer assim, colesterol. Todos já fizemos, né? Quer dizer, máximo 190. Esse é o parâmetro considerado aceitável para que seu corpo esteja em harmonia com esse parâmetro. E depois vai dizer quanto que você tem. Se você tem 120, ótimo. Se tem 180, se você tem 250, o médico diz, cuidado aqui. Esse parâmetro aqui está acima do que a ciência médica reconhece como um parâmetro compatível com a longevidade. E por aí vai. Triglicerídeos, pressão, temperatura. Por aí vai. E tem até elementos sofisticados. Quanto que você tem de vitamina D, o quanto tem de vitamina B, o quanto tem de alfa ou fetoproteínas, enfim, coisas jamais detalhadas, mas que em definitiva, quando todos nós vamos ver o exame, rapaz, isso aqui na glicose estou alto. E aí, então, toma cuidado, porque você pode estar pré-diabético. E isso já está feito para a Terra. Que coisa fantástica. Eles dizem quais são os parâmetros que não precisamos preservar para que a Terra consiga continuar em harmonia. Então vem um extraterrestre, que é o médico dos planetas, e vai dizer, vamos fazer o exame da Terra. Muito bem. Então, nos últimos 11.700 anos, chamam da era do Holoceno, que havia, ainda que o homem estivesse na Terra, um equilíbrio, né? A partir daí, no último piscar de olho da Terra, tem alguém que propõe o antropoceno, ou seja, o desastre que acontece na Terra com o advento da agricultura e do crescimento demográfico, da industrialização, no caso. Alguns dizem que não cabe, mas, em definitiva, esses exames começam. Então, a Terra precisa de florestas para um trilhão de situações, entre elas, logicamente, para oxigênio, para uma série de coisas. Tá.
Então, da floresta original até hoje, já se perdeu 50%. Não é por outra razão que não seja o ser humano, tá? Então, de 60 milhões de hectares, milhões de quilômetros quadrados, desculpa, que originalmente a Terra tem, já estamos intactas, temos apenas 30%, 9 milhões. E a projeção até 2050 é que menos de 20 a 25% da floresta original permaneça. Aí o médico está, olha, esse primeiro dado do seu exame não está muito bom. E por que não está muito bom? Porque eu quero te preservar, você é terra, e eu estou te passando esse dado, porque creio que talvez esse podcast é o que esteja mais diretamente associado a isto aqui, a buscar um diagnóstico, né? Tá. Índice de microplásticos no oceano. De 2 a 3 milhões de toneladas. Não estou lendo errado. Meu, isso aí tá feio para o seu corpo chamado Terra, né? E então, aí vamos ao que estes cientistas especificamente colocaram. Obviamente, o que mais se fala é aquecimento, né? A temperatura, a elevação máxima que possa se imaginar para aspirar a uma certa frequência é 1,5 graus. Isso já foi muito divulgado, acho que quem se interessa minimamente pela informação já aconteceu. E não há nenhum indicador que diga que isso não pare de crescer, né? Então, o que acontece? Uma coisa impressionante, que com queimadas e combustível fóssil, tudo isso que vai para a atmosfera, isso vai até as camadas polares. E ela decantando o que era branco imaculado, não é tão branco. E não sendo tão branco, absorve e aumenta muito mais a temperatura do que no resto da Terra. E em aumentando mais a temperatura, derrete mais rápido. Então, dados científicos, eu nada do que falo aqui, alguém pode me escrever, quero que você me diga a fonte, a prova das informações, são todas altamente confiáveis, tá? Então, na região antártica, já vai passar de 2 a 4 graus. Até meados do século são 4 graus. Pense, daqui a 25 anos. Quem sabe até eu, ainda que tenho 70 anos, quem sabe até eu vou ver isso com meus olhos, né? E a temperatura global até 2050 já está prevista em 2,4. Aí o médico diz assim, cuidado, porque vocês estão falando que vão aumentar a produção agrícola, mas com esses dados, vocês já calcularam que isso aí vai destruir com secas ou inundações muito do que vocês estão contando como que vão produzir? Porque é um dado importantíssimo, inclusive para alimentar as pessoas. Tá. O CO2, atmosfera, o limite seguro, 350 ppm. O atual, 417. E, meu amigo, tá feia a coisa aqui. Você está bem acima do que a ciência diz que pode ser o mínimo. E vamos lá. Forçamento radiativo é um negócio que fala sobre o aquecimento, né? O intercâmbio de calor. Watts por metro quadrado. O certo é 1. Ih, rapaz, está em 2,91 hoje. Então, mais um indicador preocupante. Bom, integridade da biosfera. Esse é um dos que mais me dói. O que significa? Toda a vida que tem na Terra. Toda, né? Então,
que seria algo, digamos assim, aceitável, tendo em vista a dinâmica do que é a biodiversidade? 10 extinções por 1.000.000 de espécies por ano. Nós estamos em 100. 10 vezes mais de espécies que vão embora. Infelizmente, essa informação não é passada com a urgência que necessita. Não é só uma espécie que não vai se ver mais. Não é só isso. É uma espécie que ela tem uma função dentro de uma cadeia e que, assim como quando arranca um elo de uma cadeia, ela se estrepa. Cada espécie que some é um elo de alguma cadeia que ela vai se estrepar. Quem se alimenta dele vai se estrepar. Quem ele alimenta vai se descontrolar. Isso é dado, isso é ciência, por favor. Então, tudo isso aqui não pode ser confundido com pessimismo. Não pode. Eu não posso dizer que se o médico me diz que meu colesterol está 500, que ele é um pessimista. Não posso. Uhum. Eu tenho que dizer que ele está me passando a informação. E aí entra a tal do livre-arbítrio e tal, né? Cabe a mim dizer o que eu vou fazer, né? Bom, e assim vai, né? Mudanças no uso da terra. Ou seja, o que significa isso? O que a terra usa? As florestas e tal. Mudança significa que eu desmatei para usar para outra coisa, para plantar soja. Isso é mudança do uso da terra, né? 75% seria original, estamos em 60% de vegetação restante. 75% seria o sustentável. Tá. Desvio da água para outras finalidades. Para a indústria, para... enfim. Outras que não sejam da própria natureza. O que se poderia desviar para manter a sustentabilidade é 10,2%. Estamos em 19%, ou seja, que é quase o dobro. Quase o dobro, sim. E assim, enfim, aí outros fluxos de fósforo da água para o oceano, que são 11 teragramas e seria 22 estamos usando. Fixação de nitrogênio, 72 teragramas, estamos em 190. Há alguns índices que melhoraram, felizmente. A do ozônio. E outro que a acidificação dos oceanos, o ideal é 2,75, está em 2,8, né? Está perto do normal. Mas então, vamos aqui que tem isso a ver com o PIB. Simplesmente o seguinte. O PIB é muito bom. Sorvete é muito bom, mas se você está diabético, você olha, cuidado. Uhum. Não, mas é maravilhoso, eu sei, mas cuidado, porque você está no índice em que tem que cuidar de buscar melhorar isso aqui. A COP30 não vai conseguir reverter isso. Quero eu estar enganado. O aquecimento global é uma das coisas. Mas o que provoca tudo isso aí? Eu convido a ver o podcast sobre a origem de todos os males. Enquanto a gente continua crescendo... E o político precisa aumentar o PIB. Por quê? Porque tem mais gente para alimentar. E para ter mais gente para alimentar, tem que aumentar a produção. Não é só alimentar, dá salário para que se vista, para que tenha sua casa, para que possa ter suas necessidades básicas. Mas então, eu me faço uma pergunta. Essa Sim. reversão já não estaria acontecendo no aspecto da quantidade de pessoas? Exemplo, Sim. a gente pega nossos avós... Normalmente tinham 5, 6, 7 filhos. Pego os meus pais, tiveram 2, 3. Pega a minha geração dos 40, né, dos 30 a mais, chegando nos 40. Às vezes tem um filho, ou no máximo 2, ou um cachorro. Um gato. Sim. Então esse processo de ir diminuindo a população, ele já não está em curso? Isso é uma coisa que a primeira análise a todos nos anima. Porque, bom, realmente, do crescimento populacional, da curva que era assim, muito abrupta, está começando a querer se achatar. Uhum. Correto? Tá. Mas esse achatamento não está sendo suficiente. Ele é lento. É lento. E que diz os números? Que
Em 2025, o aumento da população, não se confunda com nascimentos, é simples, aqueles que morrem Sim. e os que vão nascer, tá? Será de 70 milhões de pessoas. 2 Argentinas estão chegando para se somar ao que já existia. Em 2025, isso, se vocês entram nos indicadores, vão ver que o crescimento populacional ainda... Isso mundo ou isso Brasil? Mundo. Sim. 70 milhões de habitantes é o crescimento popular para 2025. Para até 2050, são quase 2 bilhões, 1 bilhão e 700 milhões de pessoas de aumento. Então, mas isso é porque então nós temos países que ainda há jovens tendo muitos filhos. Sim. Porque no Brasil, que eu vejo meus colegas, a maioria não está querendo No meu ter país, filho. no Uruguai, há muitos anos que a população é estável. Tem outros países em que também a população é estável. Mas eu te pergunto, o que interessa? O gráfico do Uruguai que tem 3 milhões ou o número absoluto da Terra? Sim, nesse caso, o número absoluto Entendeu? da Terra. É o número absoluto da Terra, porque seja lá onde nasça, ele vai precisar de água, vai precisar de alimento, de roupa, do mínimo vai precisar. E isso se extrai tudo da Terra. E eu talvez seja muito forte, mas somos todos meio que rapatinho da Terra. Todos estamos tirando, todos. Inevitavelmente é impossível a sobrevida sem tirar coisa da Terra. Seja água, seja plantar para ter algodão para me vestir, seja para me alimentar, para ter meu carro, para me deslocar, etc, etc, etc. Nasceu a criança, vai fazer um berço, o berço é ou derruba uma árvore para fazer de madeira ou plástico. Sim. Não temos a chance de fugir. O que temos a chance, sim, é de ter a humildade de reduzir essa coisa do consumo absoluto. Isso não é chance, é quase que uma obrigação. E que diferença tem entre o exame meu ou seu e isso aqui? Uma diferença enorme, enorme. Por quê? Porque se eu sou diabético e digo vou continuar tomando sorvete, o problema é somente meu. Você não vai sofrer as consequências disso. Pode ser a consequência emocional. Pô, meu amigo, estou vendo ele passando mal. Mas se um determinado país diz, eu quero continuar com o PIB para cima e crescimento econômico. Sim, mas aí, o que você faz no Alasca pode trazer consequências para mim. O que faz na Austrália vai trazer consequências para a gente. Então já não é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal que pode e virá a atingir o resto do planeta, dependendo do que eu faça. Mas será que essa consciência ela não começa a nascer a partir do momento em que, de fato, aconteçam questões catastróficas em relação à dinâmica do planeta? E aí sim, porque enquanto está tranquilo, o sol está nascendo, a chuva está caindo, as verduras estão ali no hortifruti, a água está na minha torneira, né? A carne está ali no açougue, sim, o arroz e o feijão está no mercado. Enquanto estou vivendo isso, vou no posto e abasteço a gasolina do meu carro. Então, enquanto estou vivendo isso, eu não tenho a impressão de que dessas gravidades que o senhor está apresentando. Sim. Né? Mas será que, aí eu volto à pergunta, né? O processo de consciência não vai nascer quando a gente dá de cara com alguma coisa muito cabulosa que aí muda toda a nossa dinâmica de vida? Mas agora me permite uma análise, nós dois juntos. Será que não... A mesma pergunta, tá? E acontece na vida real. Será que o indivíduo só vai tomar consciência de que tomar sorvete sendo diabético quando ficar cego? Possivelmente. Ou quando perder um membro? E eu te digo, nesse exato exemplo que o senhor está dando, eu te digo dentro de casa. Eu tenho uma pessoa da família que é diabético que só tomou consciência quando perdeu um membro. Aí falou, opa, o negócio é sério, esse negócio da diabetes. Mas e o que é inteligente? O preventivo ou esperar a catástrofe para tomar consciência e quem sabe já seja tarde demais? Porque na maioria dos casos não há mais nada que fazer. Dependendo do que você tenha de indicador biológico, às vezes você tem um AVC e já era. Não vai ter mais qualidade de vida. Será que é inteligente esperar
que os indicadores fiquem mais terríveis ainda, para dizer, estamos morrendo de fome, estamos morrendo ou afogados ou incendiados, e não estou sendo fatalista, não estou sendo fatalista. Nós moramos no Brasil, neste momento o Rio Grande do Sul está sofrendo de novo as consequências climáticas, está embaixo d'água. Então, me parece uma coisa, talvez dizer, não, peraí, por isso que estamos aqui. Mas será também que não é um processo da construção de como a gente enxerga a vida? Exemplo, a gente nasce num corpo que, organicamente, a maioria é um corpo saudável, tá sempre tudo bem, né? Vai crescendo, vai para a escola, vai se alimentando, vai comendo um monte de porcaria, tudo mais. Aí às vezes come uma fruta, come um legume, papá. Aí lá na frente, quando chega às vezes na adolescência ou na idade adulta, é que começa o colesterol, aí que a pessoa vai perceber, opa, peraí, tá tudo bem até então, tá tudo maravilhoso. Aí agora que minha saúde está apresentando problemas, agora que eu vou então despertar para poder cuidar disso. Será que essa consciência ela não acaba sendo planetária, mundial? Sim. Ou seja, nós moramos num planeta perfeito, tá tudo bem, tudo bonito, a praia tá ali, né? A cachoeira tá ali, eu posso tomar banho na cachoeira, tudo funcionando maravilhosamente bem, mas aí quando der ruim é que eu vou ter consciência. E é tão paralelo ao que acontece com a gente, que você vê quanto que os órgãos responsáveis pela saúde ficam falando. Faz controle de mama com antecedência, faz controle de próstata com antecedência. Não espera o sintoma chegar, porque a única medicina que vai poder te ajudar é a preventiva ou a que antecipa o sintoma. Estamos aqui para isso, para dizer, gente, vamos esperar que não tenha mais volta. E que eu sou um fantasioso? Não sou fantasioso. Os 28 melhores cientistas do mundo do tema estão dizendo que não. Então estou dizendo, bom, temos dois caminhos. Ou nos deixar levar pelo imediatismo, isso está tudo bem para mim. Eu, graças a Deus, tenho minha casa, tenho minha vida, não me falta nada. Repito, era mais fácil pegar, vou ficar lá vendo o Mundial de Clubes lá no sofá da minha casa, mas não, eu estou dizendo, vamos fazer, já não é questão de fazer preventivo, já é questão de que o indicador já está aqui. Se você tem hipertensão, precisa saber qual a causa da hipertensão e tomar a medicação e o recaudo necessário para você não ter um AVC, porque triste é aquele que espera ter um derrame para dizer, eu deveria ter consumido menos sal, ou deveria ter utilizado uma dieta tal, fazer exercício, ou controlar o peso, etc, etc. Então, se convenhamos, e creio que isso é ponto pacífico na medicina, que o análise preventivo, o ver cada um, qual está a sua vulnerabilidade, para com antecedência poder tratar disso e te dar qualidade de vida, parece muito óbvio do que você sendo diabético dizer, não, vou continuar bebendo cerveja, comendo macarrão, doces, e o dia que perder a vista ou que perder o membro, agora também não, agora já é tarde. O problema é que estamos falando do tema mais importante da humanidade. Não há nada mais importante saber se vamos ter sobrevida ou não. Mas e que os indicadores estão gritando, desculpa. Mas quando a gente fala, por exemplo, né, nesse ponto de que os indicadores estão mostrando, né, a situação está ruim para o planeta, ainda assim, né, como se eu estivesse olhando um amigo meu que está passando mal, né, porque não cuidou bem da saúde. E enquanto a saúde dele que está ruim não me afeta, eu estou bem. Eu me vejo ali, eu não estou naquela condição. Será que não é a forma de pensar sobre as coisas? Porque nós vemos, isso que você está falando, o planeta está passando, parece um objeto externo à minha vida. Sim. E aí, por ser um objeto externo à minha vida, porque eu continuo comendo, dormindo, acordando, treinando, né, passeando, tendo todos os serviços ao meu redor, a vida está seguindo normal. Aí eu olho, não, mas o planeta está doente. Eu não me vejo morando no planeta para entender isso que você está dizendo. Como então eu posso despertar a consciência de que o que está sendo feito é danificando a minha casa? Me permita só uma observação. Diz, mas quando vejo o meu amigo passando, diz, não é seu amigo, o médico falou de você.
Ou seja, o médico, você foi para fazer seus exames de rotina e o médico disse, olha, você está com PSA alto aqui, nós temos que ver isso aqui. Uhum. Então não é o caso do doutor, ou seja, o problema não é de outro planeta. Isso não está acontecendo em Marte, está acontecendo na Terra, que é nossa casa e que será a casa dos nossos filhos e os nossos netos. Uhum. E eu tenho, claro que temos dois caminhos: tapar os olhos e dizer vamos continuar vivendo, entendeu? Ou dizer é chegado o momento da gente humildemente entender de que o rumo está errado. O rumo está errado. Cada dia aumentam mais as informações de que o rumo que estamos tomando é errado. E o que existe é uma ponte quebrada, em sentido figurado, entre o que os cientistas dizem, que está muito claro, que qualquer um pode ir no Google, onde quiser ver, e lá vai encontrar. Johan Rockström, tá? Vamos botar o nome. Você vai ver que ele diz, sim, temos chance de salvar, mas se a gente continua tomando sorvete e sendo diabético, não vamos nos salvar. É porque essa noção de coletivo ela ainda não está clara. Mas estamos aqui para isso. É nosso grãozinho de areia, tá? Quero passar por esta vida dizendo, eu minha parte fiz. Eu estou mostrando aqui. Eu acho que temos que ter austeridade, temos que abrir os olhos. Porque não há... Isso é mais importante do que a guerra de Israel com o Irã, é mais importante do que a Rússia com a Ucrânia, é mais importante que qualquer outra coisa. Por quê? Porque estamos navegando todo o planeta no bote, indo em direção às cataratas do Iguaçu e em direção à queda da catarata. E achando de que estamos num barco indo para a queda. E não sou eu que falo, não me chama de fatalista, de pessimista, porque a temperatura corporal não é pessimista ou otimista, ela é uma temperatura. Quantas espécies estão sumindo do planeta não se trata de otimismo nem pessimismo, se trata de um número que está super bem estudado. Quanto tem de CO2 na Terra? Poderia passar falando. Então, o exame que o médico da Terra veio de fora, o médico de planeta diz, esse planeta está ruim. Sim. Não tem dúvida que está ruim. Vamos esperar a catástrofe? Tudo bem, é uma opção. Eu não gostaria que isso acontecesse. Eu queria ter essa voz que eu faço com amor, com carinho, com dedicação e com investimento, sem fins nenhum lucrativo. O que se um dia monetizar, estou dizendo aqui, isso vai ser reinvestido para tentar espalhar uma semente de abrir os olhos. Ou esperamos a catástrofe. Sim, mas muitas coisas são tardias, porque na natureza existem situações que se chamam, tem um nome, não sei exatamente como a ciência chama, ponto de quebre. Quebrou, não tem mais volta. Desmatou uma área da Amazônia. A terra da Amazônia não é fértil, é incrível isso. A terra da Amazônia não tem fertilidade, ela se retroalimenta dos resíduos das próprias plantas e tem um ciclo para alimentar a si mesmas. Então vira um deserto que depois não tem volta. Depois não adianta chorar, quando você perdeu um membro, não adianta dizer que era o meu membro original de volta. Não tem. Uhum. Então, ou abrimos os olhos, eu estou assustado com essa informação, é muito grande para mim, sim, cada um tem seu problema, mas eu quero aqui mostrar com toda a transparência, com toda a honestidade do mundo, sem nenhum interesse que não seja contributivo, dizer, esse é o exame, entre aspas, de sangue e urina da Terra. Muito bem estudado, muito bem medido, inconteste. Sempre friso isso. Não tem que um grupo político porque é outro, um grupo... Não, isso aqui é ciência. Acabou. E que está dizendo, velho, como que vocês não estão abrindo o olho para isso? O seu exame está todo ruim. Ou você muda a sua dieta, ou você muda seus hábitos, ou você muda... E diz, que bom, sou inteligente, estou melhorando minha qualidade de vida, ou você, em vez de viver uma média atual, não sei quanto é, 75, você vai viver 45, 50, vai ter um infarto, vai perder a vista. Bom. Então, mas se isso é um processo de consciência, onde, por exemplo, os cientistas divulgaram esses dados, né, transmitiram essas informações,
isso acaba chegando primeiro na liderança, né, nos presidentes, nos Sim. chanceleres e ministros, né, chega na mão dessas pessoas que estão preocupadas primeiro com a economia. Né, em poucos países preocupado primeiro com o fator ecologia, biologia e tal. E como que eu aqui, um grão de areia no meio desse deserto, né, vivendo no fluxo das coisas que vão acontecendo no dia a dia, o que isso me sugere para que eu possa perceber ou até contribuir para que esses diagnósticos possam ir melhorando? Eu aqui, um ser pequenininho que vivo minha vida, né, faço minhas coisas do dia a dia, porque eu olho para os dados científicos e vejo, beleza, bota isso na mão do político, bota isso na mão do nosso representante, bota isso na mão do nosso presidente, e eles vão lá para aquelas cúpulas e lá eles vão decidir o que fazer. Né? Essas informações acabam sendo para eles e para nós. O que isso me sugere? Sim, sensacional, William. Sou imensamente feliz por você estar aqui, pela sua participação e pela sua clarividência. Claro que é uma coisa dificílima. É claro porque é multidisciplinar. Por que isso está? O que eu posso fazer? Primeiro, vir aqui. É o que eu posso fazer. Acho que, com toda honestidade, passar ideias das quais você que nos assiste, e quero agradecer, porque já temos quase mais de 40 mil visualizações, me sinto feliz demais. Nos ajudem. Essa sementinha, plante, compartilhe. Aqui estou declarando, esse projeto é zero finalidade financeira, não estou buscando isso. Ao contrário, se a estrutura do YouTube, vou monetizar, a minha parte, eu estou declarando que será doada para poder aumentar essa sementinha que nós queremos plantar. É o que podemos fazer. Eu não tenho aspiração política, e o cara que entra no ambiente político, ele está algemado por tudo isso aqui. Ele está algemado. Às vezes tem a melhor das intenções, mas o que o marqueteiro vai dizer? Se você estava no poder, você tem que mostrar que você conseguiu aumentar o PIB. As pessoas nem sabem o que traz de consequência, se isso é bom ou não. Então você tem que aumentar o PIB. Sim, mas para aumentar o PIB tem que desmatar a Amazônia. Ou você faz isso, ou você está fora. Porque se o PIB não aumentou, vai dizer que você é um fracassado. Infelizmente. Em que forma o PIB, de certa forma, se transforma? Claro que o título é um chamariz para análise, né? Em que se torna nosso inimigo? Em que obriga os políticos a cada vez a dizer crescimento econômico. Quem aqui, até os melhores econômicos, crescimento econômico, que beleza, mas e o preço que estamos pagando? Alguma vez alguém viu um analista de economia dizer, olha, isso aqui é um problema, porque aumenta o crescimento econômico, tudo que vai fazer é aumentar esses indicadores do exame de sangue da Terra, e que tem um preço muito alto a pagar. Que bom, comi um sorvete, que maravilha, estou me deliciando, estou me lambuçando. Sim, está tudo bem, mas você vai ver. Espera o que vai te acontecer. É mais ou menos por aí. Vale o paralelismo, entendeu? Se você tem colesterol, vou comer churrasco com bastante gordura, é uma delícia, eu adoro, claro que é uma delícia. Mas o médico te falou, cara, cuidado, porque o seu aumento, entre aspas, do PIB é comer muito macarrão, cuidado, porque você é diabético. Então é assim, então vamos embora. Vamos utilizar combustíveis fósseis. Sim, mas aqui o CO2 que está um monte acima. E não vamos cuidar dos animais, das espécies. São bichos? Não, são bichos não. Isso é uma cadeia que tem bilhões de anos aí se elaborando com um equilíbrio que quando você corta se cria um transtorno tremendo para todo o meio onde essa espécie desapareceu. Então não é uma ou outra coisa, são muitas. E como se tudo fosse pouco, cada vez mais vemos, porque virou chamariz de marketing, não, nossa indústria é sustentável. Então, o que acontece? Quando chega, se eu
a minha pressão é boa, é sustentável. Sim, mas você tá, não, cara, seu colesterol está lá em cima e tudo. O que precisamos ter é você integralmente sustentável. Não adianta usar isso como marketing e dizer assim, eu aqui fiz uma plantação convivendo a mata com as plantações que é sustentável. Por Mas não favor. seria uma iniciativa, por exemplo, se uma empresa já está fazendo isso já de forma sustentável, aí uma outra empresa fazendo isso, uma outra empresa, a gente não está no processo de desdobramento de iniciativas que podem levar a ser tudo sustentável? Perfeito, sim. E aqui eu vou parar para fazer uma ênfase do tamanho da Terra, que é o seguinte: quando a gente diz que ainda não é sustentável, em nenhum momento eu quero dizer que tudo que está se fazendo não tem a máxima valorização, máxima. Então, a energia limpa, claro que fantástica, maravilhosa. Mas a pergunta é se o que se está fazendo, se fez, se é suficiente. Ainda não? Esse é o tema. Porque a única forma em que eu, Álvaro, aceito a sustentabilidade é quando você diz, olha, levei no médico e todos me dizem, e meu estado físico está aprovado pelo meu clínico. Aí digo, você é um cara sustentável. Se você tem a pressão normal, mas está com 42 de temperatura, você não pode chegar, o médico não vai te dizer, não, como a sua pressão está boa, você está... Não estou sustentável, estou com 42 de temperatura, então preciso equilibrar todo o conjunto da obra, que se chama William. O conjunto da obra tem que estar de alta, vamos dizer assim, para dizer, esse é um ser sustentável. Então, dizer, se estamos conseguindo fazer energia limpa, eu acho, sinceramente, até emocionante, sensacional. A pergunta é se é suficiente. Se isso é suficiente ou se são necessárias outras medidas maiores ou em outros campos para que possamos dizer a Terra no seu conjunto está sustentável. Sim. E não apenas a temperatura, que é um dos elementos mais importantes, ou mais importante do momento, mas estamos todos correndo a isso. Sim, mas está... E a biodiversidade? Não. Deixa morrer espécie, porque agora vamos cuidar da temperatura. Meu, isso não é sustentabilidade. Por favor. Por favor. Não confundamos que um dos elementos está controlado, temos que agradecer e nos sentimos aliviados, a que o conjunto da obra esteja aprovado. Não está aprovado. Está aprovado. E é muito fácil de entender porque eu diria que é praticamente idêntico ao que acontece com cada uma das nossas estruturas. É tão complexo tudo que nós necessitamos para estar em harmonia biologicamente com a gente, que se um dos elementos escapa, ele sozinho já começa a representar um risco para o conjunto. Sim. E aqui são muitos os elementos, o deflorestamento, os incêndios. É assim, não adianta fugir. Fugir é ser irresponsável. Eu não quero ser irresponsável, eu quero chegar aqui... Álvaro Blazina quer contribuir. Como? Mostrando dados e analisando esses dados e buscando de forma simples para qualquer pessoa entender o que está acontecendo para ver se o que eu posso fazer. Se tem dois caminhos, olha, sou muito pequenininho, não vou conseguir, ou chega assim, ó, minha parte estou fazendo. Me ajudem, se concordam que isso aqui é uma análise que corresponde a espalhar isso aqui. É o que eu posso fazer. É o meu sonho. Hoje temos 500 seguidores. Quero ter 500 mil ou 500 milhões. Né? Quero ter muita gente que diga: vamos, por favor, dá uma guinada nesse transatlântico. Porque esse transatlântico está indo rio abaixo. Né? E a Terra vai sofrer. Né? Mas quem vai sofrer é quem causa tudo isso, que somos nós mesmos. Somos moradores, nós mesmos, não é outra coisa, né? O Titanic está lá embaixo, está todo enferrujado, mas ele está. Mas quem estava nele, que dizia, não, a ciência é perfeita, ele nunca vai afundar, pagou consequências caríssimas. E o nosso caso da Terra é muito mais grave, porque estão antecipadamente se mostrando. Eu me sentiria muito triste dizer, vamos esperar que a coisa chegue ao caos mais absoluto, que nós estamos muito longe,
Mas o que vão fazer? Na maioria dos casos já é tarde. O preventivo que tem que fazer. Eu estou contribuindo para ver, estou visualizando dessa maneira. Quero compartilhar com você que nos está vendo. Agradeço imensamente porque essa interação é sensacional, é não calculada, não prevista, não roteiriada. E dizer, senhores, será que o PIB é tão maravilhoso como parece? Ou pode se tornar um inimigo se a gente, já que é economista, e o economista tem uma das missões é antecipar o que pode acontecer futuramente, de acordo com os parâmetros que ele tem hoje, né? E dizer, os parâmetros, a economia não se resume a ganhar dinheiro, a economia não se resume a consumo. Economia, vamos economizar, a palavra está dizendo. Então, eu sei que o estudante que vai à faculdade, que ensina economia, se ele chegar e dizer, eu acho que o PIB é uma questão a se estudar, não é sempre tão maravilhoso. O professor, vai lá, faz medicina, você não tem nem noção do que está falando. Economia é crescimento econômico, economia é PIB. E eu, com toda a modéstia, não é bem assim. Crescimento sim, mas não vejo, e eu tenho certeza que estou falando, de que se coloque o conjunto do estudo. Eu vou fazer uma coisa aqui, quero saber que consequências ela vai ter em outros aspectos, em outros elementos, em outras consequências. Né? A essência é que o PIB é obrigatório agora, porque cada vez vem mais gente para comer. Então, como tudo está interligado, a necessidade é, primeiro, isso dizer, vamos, com todo respeito, sem nenhuma tendência política, tá? Nenhuma. Vamos fazer a América mais forte, né? Novamente. O que significa? Vamos gastar mais. Vamos embora, sem medir consequências. Tudo bem. Está estudado? Não, vamos usar carvão. Como se é necessário, usamos. E se é necessário usar combustível, mas temos que fazer a América grandiosa ainda. O que significa? Vamos gastar mais. E o respeito pelos meus netos? Será que estou sendo fantasioso? Será que eu estou sendo pessimista? Ou que estou sendo de um grupo político? Não, eu estou dizendo que os maiores do mundo estão falando de que se continuamos assim, está muito claro e muito imediato o que estamos vivendo. O alerta é por aí para olharmos com calma tudo o que está acontecendo, com os seus números, e em função disso, é só seu médico, eu digo, aqui estão os seus números. O que você precisa fazer? Cortar os carboidratos porque você está com triglicerídeos muito altos. Filho, eu não vou controlar a sua casa, eu não vou ver seu prato, eu estou dizendo o que precisa fazer. Daí para frente, cabe a você seguir sua vida. Se você... Qual é o seu projeto de vida? Não que se dane. Eu adoro macarrão e vou cair dentro. Perfeito, mas tenha consciência. Pelo menos eu te dei o diagnóstico. Você tem consciência. Aí, rapaz, por que não cortei o macarrão e me cortaram uma perna? Já foi. Parece inteligente pensar, agir, prevenir e ser feliz, né? Maravilha. Que bom, Álvaro. Quero agradecer então por esse bate-papo de hoje, esse assunto amplo que você trouxe aqui pra gente. Né, realmente esse bate-papo de hoje, unido com todos os demais que nós já fizemos aqui, né, vai contando uma história, vai fazendo um diagnóstico para a humanidade muito interessante. Então, obrigado. Que bom estar aqui contigo muito novamente. Grato a você, uma alegria imensa estar aqui. Show de bola. E contamos com todos. Perfeito. Então, vamos juntos e espero que a gente possa estar nos próximos bate-papos aí na sequência e conversando aqui com o seu Álvaro, trazendo mais informações. Obrigado, tudo de bom. Valeu.